Pronto, Tiago, fica à vontade. Olá, meus irmãos. Estão me ouvindo perfeitamente? Está tudo ok? Sim, estamos ouvindo. Nós havíamos nos programado ontem à noite aqui no computador, né? Minha esposa foi até dormir em outro quarto e a nossa estação estava aqui. Nem desliguei o computador, mas a internet está inconstante. Hoje cedo eu tive a ingrata surpresa de não ter o sinal da internet a cabo, né? Eu preparei alguns slides e eu não sei se eu vou conseguir compartilhar. Alguém poderia me liberar, o anfitrião, para eu compartilhar os slides? Pronto. Vamos ver. Meus irmãos, eu estou ao celular. Só mais um pequeno... Pronto. São cada... Tiago, se você quiser, eu baixei o seu arquivo, eu posso tentar compartilhar daqui. Você poderia compartilhar, então, que ele não está me permitindo aqui compartilhar slides, ou pelo menos... Pode pôr na tela inicial. Enquanto o Marcos vai compartilhando, eu quero dizer que nós nos mudamos para um campo. Nós não compramos uma casa, mas alugamos uma casa, uma chácara, e estamos enfrentando as mais diversas provações. Mas eu disse para minha esposa, Abraão enfrentou a fome, né? Eu falei, fome ainda não aconteceu, mas todo tipo de situação menor está acontecendo. Então, mantenhamos a fé. Quem sabe se enfrentássemos a fome, nós não estaríamos com a mesma disposição de Abraão. Então, vamos aprender com o patriarca. Então, chegamos ao capítulo 6 de Eventos Finais, o estilo de vida e as atividades do remanescente. Pode passar o slide. Eu gostaria de que vocês memorizassem a seguinte frase: o adventismo do sétimo dia é um grande movimento reformatório. Eu, inclusive, vou repetir, porque isso é importante. O adventismo do sétimo dia é um movimento reformatório e é um grande movimento reformatório. Tiago, por que você está destacando justamente essa ideia? Porque, diferentemente das outras tradições, o adventismo ele enfoca não apenas um corpo doutrinário, mas ele enfoca um estilo de vida, ele enfoca uma ética cristã. Então, muitas vezes, havia-se uma disputa no passado, nos séculos anteriores, né, sobre qual é o credo correto. E uma vez que a pessoa consentisse com aquele credo, ela estaria salva, ela estaria agora, né, ela estaria destinada ao céu porque ela acreditou na doutrina certa. O adventismo ele é um movimento reformatório em termos de doutrina também. Ele traz a ideia de que a morte não de que a morte é um sono. Ele traz a ideia da volta de Jesus, da ressurreição, uma interpretação do milênio. Ele traz também a ideia da purificação do santuário, do exame das obras de cada um antes da volta de Jesus. Então, ele é uma reforma doutrinária. Só que, além disso, ele propõe uma mudança de toda a vida prática. E isso é importante, porque o adventismo também prega, pode passar o próximo slide,
né? Ele é portador do quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ora, se o juízo está para vir, há uma responsabilidade pessoal. Então, as pessoas devem se preocupar realmente com as suas obras. Pode passar o próximo. Eu coloquei ali 4 textos do Novo Testamento que fazem referência ao julgamento, né? Então, quem será aprovado no julgamento? Não é aquele necessariamente que acredita na doutrina certa, mas é aquele que tem as obras certas. Então, ali em Mateus 7, aquele que faz... Não, pode voltar. Aquele que faz a vontade do meu Pai, Mateus 16, retribuirá a cada um as suas obras, 1 Pedro 1,17, ele julga segundo as obras de cada um, e Apocalipse 20, né? Foram julgados segundo as suas obras. Então, por que eu estou destacando isso? Porque está relacionado ao nosso tema, né? O estilo de vida do remanescente. Então, não dá para compreender um adventismo meramente intelectual, meramente abstrato, um adventismo onde a pessoa crê na volta de Jesus e não come mais a carne de porco, né? Minimamente, não. O adventismo ele precisa aplicar todas as reformas e levar essa ideia de um movimento reformatório até as últimas consequências. Se o adventismo perder essa característica de movimento reformatório, ele perde a sua essência, a sua razão de ser, porque ele é introduzido ali na história da igreja cristã para realmente apresentar, né, para corrigir alguns desvios doutrinários que haviam sido, alguns pontos que haviam sido obscurecidos durante a Idade Média, e levar o crente à fé de Jesus e a guardar os mandamentos de Deus até as últimas consequências. Eu estou me referindo ali a Apocalipse 14 ainda, né? Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, podemos passar para o próximo ponto. Eu gostaria de ler com vocês, como abertura aqui do nosso capítulo, uma base bíblica, que é Efésios 4,17. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Nós temos no Novo Testamento, enquanto você abre, eu vou comentar, várias recomendações positivas. Como assim? Nós temos Paulo falando para Timóteo, Timóteo, age assim, faça dessa forma, desse jeito, dessa maneira, pregue a palavra, o bispo deve ser assim, o diácono deve ser assim. Então, nós temos recomendações positivas de como deve ser a vida cristã. Agora, nós também temos uma recomendação negativa de como não deve ser a vida cristã. E essa recomendação negativa, ela é muito abrangente e ela nos auxilia muito em compreender o que Deus quer da nossa vida. Vejam aí, Efésios 4,17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Então, como nós devemos agir? De toda forma, desde que nós não andemos como andam os gentios. E, Tiago, como é que os gentios andam? Isso eu e você sabemos, né? Qual é o tipo de comida que os gentios comem, né? Qual é o estilo de vida dos gentios? Bem, esse estilo de vida é o que não deve ser o estilo de vida do remanescente. Então, eu gostaria que você pensasse, qual é o entretenimento dos gentios, né? Como é que os gentios namoram? Como eles constituem família, né? O sexo ele é deixado para depois do casamento, né? Qual é o tipo de ambiente que os gentios frequentam? Qual o tipo de música que os gentios ouvem nesses ambientes? Então, muitas das questões de estilo de vida, elas são resolvidas por esse verso. Não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O capítulo que nós lemos diz que
precisamos ter constantemente a ideia de que Jesus vai voltar, precisamos expandir as instituições, escolas, clínicas, né? Não podemos estar alheios à vida de Deus. Não podemos ser adventistas, queridos irmãos, que apenas vão à igreja ao sábado, às vezes levam a lição, às vezes não estudam a lição, sabe? Estão ali mais pelo clube, pelo entretenimento, pelo social. Esse não é o estilo de vida do remanescente, né? Vamos lembrar mais dos gentios, como eles comemoram o Natal, como eles comemoram o Ano Novo, qual é o objetivo de vida dos gentios, né? Para onde eles estão planejando, a esperança deles se resume apenas a essa vida ou depois, né? Como é que os gentios se preparam para uma festa de casamento, como é a festa de aniversário. Então, tudo que você pensar na sua vida, eu queria que você lembrasse o seguinte: a recomendação de Paulo é para que nós não andemos como os gentios. Pode passar o próximo slide. Se você continuar lendo o texto, ele vai pedir para que você se despoje do velho homem, e também, se você continuar lendo no verso 24, ele vai pedir para que você se revista do novo homem. Essa é a nossa base escriturística para a ideia de que o remanescente deve ter um estilo diferente, ele deve se revestir de justiça, ele deve se revestir das instruções de Cristo. Jesus, ele nos ensinou, ide a todo mundo, né? Ensinando, batizando, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Então, fazer discípulos não é apenas aquela parte intelectual das crenças, né, abstratas apenas. Olha, Jesus está lá no santuário, não. Mas ele toca na parte prática, ensinando-os a guardar a vontade do meu Pai, aquilo que eu também vos tenho ensinado. Então, fazer discípulos tem essa dimensão prática, essa dimensão ética, e o adventismo é um movimento reformatório. Vamos para o próximo? Marcos, pode passar aí, enquanto eu falo rapidamente? Pode passar, olha, isso. Então, eu dividi aqui o capítulo em mais ou menos 10 tópicos. Temos o primeiro tópico, a caridade. O segundo tópico, ele vem falando sobre o dever nosso de vigilância. O terceiro tópico fala sobre o sábado. O quarto fala sobre o dízimo. O quinto vai falar sobre a expansão das instituições. O sexto vai falar sobre a reforma de saúde. O sétimo ponto, a reforma do culto. Aí eu destaco aqui, o que o estilo do remanescente tem? Olha, reformar o jejum e a oração, a confiança em Deus, o culto familiar, a questão da música é abordada no capítulo. Aí o 8, reforma do lazer, do entretenimento, né? A questão da associação com o mundo, da recreação inocente, da televisão, do teatro, reforma do vestuário, e o 10, que é a reforma do evangelismo. Então, existem outras reformas? Existem, elas não foram abordadas no capítulo. Mas do que foi abordado no capítulo, eu esbocei esses pontos para ficar claro os tópicos que o capítulo está trazendo. O capítulo ele não esgota esses tópicos. O capítulo não tem todos os textos sobre o sábado, o capítulo não tem todos os textos sobre a reforma de saúde, né? Mas o capítulo ele chama a atenção para esses pontos que nós poderemos pesquisar ou na Bíblia, ou poderemos pesquisar no espírito de profecia, o que a autora escreve mais sobre os mesmos pontos. Vamos lá? Vamos para o assunto da caridade. O texto é bem curtinho, eu selecionei alguns textos bem curtos. Você já pode, liberar o título e o texto, que eles vão estar separados. Olha, há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. Cristo confia em seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. Então, qual é a ideia aqui? Que você não pode falar assim, esse ano eu não recebi cargo, esse ano eu não vou trabalhar. Olha, eu sempre falo na minha igreja, não vamos brigar por cargos. Você não recebeu cargo, quer dizer que você não é o responsável pelo departamento, mas você precisa ajudar algum departamento.
Não pode existir essa ideia de que na igreja esse ano eu não vou trabalhar. Todos precisam trabalhar. Não podemos pensar, a Adra está fazendo um excelente serviço, a Asa, o ancião, o pastor. Não, Deus quer uma obra individual. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos pedidos, não deve ser deixado a comissões ou a caridade organizada. A Cruz Vermelha está fazendo um serviço por mim. Todos nós somos chamados a vestir o pobre a vestir o nu e a auxiliar o pobre. Vamos para o próximo ponto. O dever da vigilância. Isso aqui é interessante. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Eu já me deparei com pessoas dizendo, antigamente o adventismo ele tinha essa neura de ficar pensando no julgamento, mas você deve relaxar, você deve acreditar que nós já estamos salvos, e realmente devemos ter tranquilidade, devemos ter a fé em Jesus. Só que isso não nos exclui do dever da vigilância. Veja como o texto é muito claro. Olha, cada manhã consagrai-vos vossos filhos a Deus para este dia. Não façai cálculos para meses ou anos, eles não vos pertencem. Um curto dia é o que vos é dado. Como se fosse esse o vosso último dia na terra, trabalhai para o mestre durante as suas horas. Então, a ideia de um julgamento, a ideia de que se nós morrermos hoje, nós teremos de prestar contas, ela deve estar presente. Mas, ao mesmo tempo, você deve ter aquela paz de que Cristo vai aperfeiçoar todos aqueles que mantiverem a fé, a confiança. Ele vai fazer a obra, mesmo que você ache impossível. Essa é uma obra que ele faz e que a grande dúvida das pessoas é que elas abandonam a Cristo achando que ele não vai fazer a obra. E aí ele não faz a obra mesmo, né? Mas se você continuar com ele, ele vai completar a obra que ele iniciou até o dia da sua vida. Vamos para o próximo, terceiro. Temos aqui a questão do sábado. Eu não vou enfatizar o sábado porque é um assunto de muito conhecimento, mas eu destaquei esse trechinho. Observá-lo conforme o mandamento. Então, qual é o problema dos adventistas hoje quanto ao sábado? Eles conhecem o sábado, eles sabem que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, porém muitos não têm observado o sábado conforme o mandamento. Nós observamos o sábado, mas não conforme o mandamento. Então, eu já vi que muitos irmãos, às vezes, saem do culto e eles vão para casa assistir televisão, assistir filmes, ou ficam o dia inteiro nas redes sociais. E aí nós ficamos, como eu era criança, e eu confesso aqui, né, o sábado era um fardo. Meus pais, às vezes, iam descansar e ficava eu e meu irmão ali, né, orando a Deus para acabar o sábado. E a gente fazia o pôr do sol do sábado, glória a Deus que chegou o sábado à noite, onde nós vamos para o computador, onde nós vamos para a lanchonete, onde nós vamos extravasar ali aquelas paixões incontidas que nós tentamos, de alguma maneira, disfarçar durante o sábado. Mas aqui que está o ponto, olha, não devemos observar o sábado simplesmente como objeto de lei, de maneira mecânica. E, às vezes, parte do nosso preparo vai fazer toda a diferença. Então, ultimamente, o que eu estou tentando fazer? Eu vou compartilhar meu testemunho. Ou estou desligando o meu telefone ou colocando ele em modo avião. Porque eu também não sou tentado a ficar olhando quem me escreveu, né? Nós não devemos entrar em Facebook, olhar a vida dos outros, porque nós vamos nos deparar com coisas que não devemos olhar no dia de sábado. Então, devemos ter um contato realmente espiritual de um amigo com Deus. Às vezes, quando eu fui lanchar com a minha esposa, nós temos crianças e as crianças dormem, a gente quer comer e olhar o celular, e a minha esposa fala assim, ô meu amor, fica comigo agora, não olha o celular não. Então, talvez no dia de sábado, Deus quer falar a mesma coisa para você e para mim. Meu querido filho, fica comigo agora, não fica com o celular não. Né? Então, vamos procurar observar o sábado conforme o mandamento. Vamos para o próximo?
o dízimo. Veja só, Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. Deus pode fabricar dinheiro. Deus construiu todo o ouro da terra dele. Mas a questão do dízimo é a prova de que nós realmente confiamos em Deus. Olha ali, ó. Somos colocados sob prova no mundo, a fim de determinar nossa habilitação para a vida futura. Nós estudamos ali sobre a prova de Abraão, né, na lição da semana passada, e hoje Abraão foi posto à prova de novo, porque a nora dele também não dava filhos. Então Deus nos põe à prova. Olha, nenhum daqueles cujo caráter estiver maculado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que disso fizermos possa revelar se nos poderão ser confiadas as riquezas eternas. Que texto profundo! Como eu e você estamos reagindo às provas que Deus tem nos proporcionado a fim de provar o nosso caráter e de revelar para nós mesmos como nós estamos, como está a nossa caminhada, como está o nosso preparo, a fim de mostrar para nós mesmos que nós nada podemos fazer. Precisamos aumentar nossa fé e confiança em Deus, a fim de vencermos a prova, a fim de passarmos pela prova, como Abraão também passou. Vamos para o 5? Expansão das instituições. Alguns poderão dizer, se o Senhor vem logo, que necessidade há de se estabelecer escolas, sanatórios, fábricas e alimentos, né? Que necessidade há de dar estudos bíblicos, trabalho missionário? Por que nós devemos treinar os jovens? Está no desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que Ele nos deu. Não podemos fazer isto a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. E aqui nós temos um quadro do estilo de vida do remanescente. Não existe esse remanescente que ele não lê o espírito de profecia, ele não maneja bem a Bíblia, ele não sabe dar um estudo bíblico, ele não sabe passar uma lição, ele não sabe pregar, ele não se envolve com nada, ele não sente nada. Não existe essa pessoa, com todo respeito, meu irmão, mas isso aqui fica de alerta, não dá para ser um remanescente. Ele não se preocupa se vai ter reunião da associação geral, se não vai ter. Ele não se preocupa com o que está sendo votado lá. Ele não se preocupa com os países onde é difícil pregar o evangelho. Ele não se preocupa em enviar as ofertas para lá. Ele não está preocupando com o crescimento da igreja. Ele não está se preocupando com as escolas, com a saúde dessas escolas também. Ele não está se preocupando com nada. Às vezes a conversa da pessoa é: olha, você viu uma nova plataforma de streaming que lançou? Olha, fulano de tal está vindo ao Brasil fazer uma turnê, fazer um show. Olha, os Chitãozinho Chororó agora vão lançar um novo disco, né? Então, quando você está com essas preocupações, você não consegue conciliar essas preocupações com a expansão das instituições, com a obra de publicações, deixa eu colocar aqui, com a feira de saúde da sua igreja e com as escolas, com os vários trabalhos. Então, a perspectiva da breve volta de Cristo não deve deixar ninguém achar que os pastores estão pregando, a Novo Tempo está pregando, agora que bom, evangelismo está sendo feito pela televisão, eu não tenho que fazer nada. Todos devem se empenhar. A obra é individual, vimos lá no primeiro ponto. Olha, há vários textos interessantes sobre a expansão das instituições, mas não podemos ler todos. Eu estou destacando apenas algumas coisas. Vamos para o 6º tópico? Tem mais um pedacinho. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Eu fiquei pensando, puxa, eu preciso entender um pouquinho mais da obra médico-missionária. Não é a minha área. Mas nós chegamos aqui onde estamos morando e temos 2 vizinhos. E nós oramos a Deus para poder pregar para esses vizinhos, Senhor, como vamos abordar? E aí, Deus abriu as portas. O primeiro vizinho falou, olha, eu tenho diabetes, estou me recuperando. A gente falou, puxa, maravilha.
Ele, inclusive, já tinha pensado em parar de comer carne. Uma pessoa que sequer é da nossa igreja, irmãos, né? Ele não tem o conhecimento da mensagem de saúde com esses elevados ideais. E o outro vizinho falou, olha, agora a empresa me chamou, fizeram um teste de sangue, eu estou com triglicerídeos altos. Então, Deus nos deu aqui 2 oportunidades, 2 cunhas de penetração. Aí o problema estava agora com os obreiros. Eu falei, Fernanda, como que nós vamos abordar isso? Como é que... Eu não sei tratar triglicerídeos e diabetes. Aí eu fui ligar para uns médicos, amigos, olha, o que eu falo? Então, eu não me senti preparado para trabalhar nessa obra médico-missionária. A gente conhece, sabe o estilo de vida, mas como abordar, como falar? Isso o Espírito Santo precisa nos ensinar. Mas veja que Deus nos deu 2 oportunidades de trabalhar com os nossos vizinhos. Nós oramos, mas agora cabe a nós nos inteirarmos de como utilizar esse conhecimento para ser a cunha de penetração para apresentarmos depois a verdade presente. Vamos para o próximo texto? Reforma de saúde. Queridos irmãos, aqui eu não darei muitas voltas, irei direto ao ponto. Veja que texto forte nós temos ali. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como o quê? Como pecado. Tá claro, olha, como condescendências pecaminosas. Em outro lugar, ela escreve claramente, né? Quanto ao café, não devemos nem tomar, nem beber, nem manusear, nem nada, né? Ela fala, beber café é pecado. Ela é bem clara quanto a essa prática, né? Não devem ser ingeridos moderadamente, mas rejeitados, né? Ela é explícita. E por que eu estou destacando isso? Porque muitas vezes nós, como adventistas, somos tardios em ouvir, né? E há muitas disputas, não, mas será mesmo? Só um café de vez em quando, eu tomo aqui para não ficar mal. Ela fala, olha, essa deve ser a nossa bandeira. Ela fala, com relação à carne, queijo, ovos, há um desnível, porque a carne é um alimento, a carne tem proteínas, tem vitaminas. O pobre que não tem orientação e nem dinheiro, ele comer carne, ele vai estar bem sustentado diante da sua perspectiva nutricional. Mas o chá, o café, o fumo e o álcool, eles não têm nada para oferecer. Eles são meramente estimulantes, destruidores da saúde. Então, por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque, às vezes, existe ainda o consumo de café, né, entre os irmãos adventistas, existe muito consumo de chá, às vezes, no sul do Brasil, do tererê, do chimarrão. Nós devemos ter uma postura, ninguém aqui vai brigar com os irmãos, né, devemos ser mansos, mas uma postura mais clara, mais definida, que isso não faz parte do estilo de vida do remanescente. Agora, existem outros estimulantes que têm teobromina, né? Existem outros estimulantes que também vão ter cafeína, né? Vamos pensar, o adventista deve tomar energéticos com Red Bull? Não deve tomar. O adventista deve tomar Coca-Cola? Vamos pensar assim. Entre Coca-Cola e carne, meu irmão, eu falo, coma carne, né? Entre Coca-Cola e um ovo, coma o ovo. Entre Coca-Cola e o leite, beba leite. Então, não faz sentido a pessoa parar de comer carne e beber Coca-Cola, né? Coca-Cola não é um alimento, é altamente processado, não tem vitaminas. Veja, a carne é muito mais natural, a carne é muito menos processada, né? Então, isso aqui, quais tipos de chá? Eu vi a perguntinha aqui. Uma médica missionária adventista me deu uma explicação que eu gostaria de copiar. Os chás coloridos, em geral, eles serão estimulantes. Chá preto, chá vermelho, chá verde. Esses nomes de chás, eles se referem a substâncias estimulantes. Agora, existe o uso do chá como remédio. Às vezes você vai usar uma erva, que não bebemos todo dia, como remédio. Existe essa possibilidade. E existe também chás que não fazem mal, porque eles não são estimulantes, ok? Eu nunca bebi chá na vida, irmãos. Eu não tenho costume de beber chá, então eu nem conheço os chás. O pessoal fala aí,
chá de cidreira, chá de hibisco, né? Mas eu nunca tomei esses chás, eu não sou a pessoa para falar dos chás que devemos tomar. Eu só sei que os chás que não devemos tomar são os estimulantes. Vamos para o próximo ponto. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. Esse texto ele é muito explícito, ele não deixa margem para dúvida. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Eles devem procurar isso, né? Vamos para o próximo. Ele também fala sobre o consumo da carne. Olha, devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar guardando o breve aparecimento de Cristo. Falamos no início, o adventismo é um movimento reformatório. Olha, a reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Já progredimos bastante. Eu me lembro nos anos 2000, em relação à reforma de saúde, para hoje, houve um progresso, mas esse progresso precisa aumentar. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão do comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. E eu vejo que o principal motivo de afastamento ou início é começar a duvidar do espírito de profecia, começar a duvidar do dom profético, né? Então, muitas pessoas se batizam sem acreditar que Ellen White recebeu o dom de profecia. E aí a pessoa lê um texto que reprova uma condescendência e ela se afasta mais ainda. Mas não devemos ter falta de fé, irmãos. Eu faço um apelo. Se alguém aqui no grupo está nos ouvindo, está comendo carne, talvez você ainda não conhecia esses textos. Como eu um dia também, eu não sabia que Ellen White era tão explícita assim. Eu achava que era uma interpretação dos pastores, né? Achei que era um exagero do meu pai. Aí um dia eu li, eu fiquei assustado. Então, talvez você ainda não leu. Então, Deus está lhe convidando a tomar esse passo hoje. Se você já leu e, às vezes, não teve a força moral suficiente, eu convido nessa manhã. Faça um teste, fique 40 dias sem ingerir carne, né? Agora, estude antes sobre a reforma de saúde. Não tome passos apressados, precipitados, sem saber o que você está fazendo. Eu tenho uma palestra sobre como implementar a reforma de saúde e eu digo que a carne é um dos últimos elementos para você deixar. Porque entre carne e refrigerante é melhor deixar o refrigerante, né? A carne é melhor. Entre bala e a carne, é melhor deixar a bala, né? Não faz sentido você parar de comer carne e continuar comendo bala. Né? Não faz sentido você parar de comer carne e ficar comendo queijo, porque entre a carne e o queijo, eu digo, coma a carne, mas não come o queijo. Né? O queijo não te oferece nada, a carne oferece. Então, existe uma lógica por trás da reforma de saúde. Eu convido você a tomar esse passo, se você ainda não avançou na questão da carne. Vamos em frente? Reforma do culto. Devemos pôr de parte dias de jejum e oração. Eu não sou uma pessoa que pratica o jejum regularmente, então eu preciso aqui, né, avançar na reforma do culto. Vamos para o próximo texto. Olha, não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Às vezes a gente está insatisfeito com o andamento da nossa igreja local e pensamos, agora eu sozinho vou fazer tudo. Não, aí você vai estragar a sua saúde também. Vamos para o próximo texto. À noitinha e pela manhã, uni-vos aos vossos filhos no culto a Deus. Não podemos esquecer, é difícil, eu sou pai, mas às vezes você esquecer um dia, vamos lá, de manhã e de noite, cantar um hino e fazer um culto rápido com as crianças. O culto tem que ser interessante. Eu não vi a pergunta, né? Se foi uma pergunta, eu não vi o comentário do irmão. Vamos para o próximo texto? Olha a reforma do culto ainda, eu quero destacar. A música faz parte do culto de Deus, nas cortes celestiais, e devemos esforçar-nos em nosso cântico de louvor, por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Tiago, o que você quer destacar isso aqui? Que é possível nos aproximar da harmonia dos coros celestiais. Ah, Tiago, mas ninguém sabe como é a música do céu. Então, se ninguém sabe como é a música do céu, tá valendo tudo. Não, mentira.
Porque se ninguém sabe como é a música do céu, esse texto aqui não deveria ter sido escrito. Se esse texto dela diz que existe um parâmetro, que existe uma referência, se eu digo que essa referência não existe, esse texto vira letra morta. Se eu digo que ninguém sabe como os anjos cantam, eu estou querendo dizer que esse texto não tem nenhum sentido, e esse é um texto inspirado. Vocês estão entendendo? Se esse é um texto inspirado, existe uma referência em relação à música, ok? Então, isso aqui vale para vários assuntos. Isso aqui vale para a modéstia. Se a Bíblia fala de modéstia, então existe um certo errado em relação a se vestir. Agora, se está valendo tudo, então qual é o errado? Vocês estão compreendendo? Existe um errado, a Bíblia fala de um errado, existe um parâmetro. Eu não estou entrando no assunto porque o capítulo ele não esgota os assuntos. Vamos em frente? Mas eu estou apenas raciocinando em cima do texto. Reforma do lazer. Irmão, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Se você está aqui nesse culto essa manhã, Deus está te convidando a fazer a reforma do lazer. É privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante o quê? Inocente recreação. A recreação do cristão, ela é inocente. Ela não é carnal, ela é espiritual. Ela não é eufórica, ela é tranquila. É uma recreação inocente. Não mais andeis como também andam os gentios, foi o texto que lemos. Como é a recreação dos gentios? O que os gentios fazem aos fins de semana? Isso você não deve fazer. Eu estou trabalhando com o texto de Paulo. Vamos para o próximo. Vejamos lá. Toda recreação em que vos puder desempenhar, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa, mas todo divertimento que vos torna inaptos para a oração particular, ele torna você inapto para a devoção no altar da oração, ou ele torna você inapto para tomar parte nas reuniões de oração. Não é seguro, é um divertimento perigoso e deve ser abandonado. Vamos para o próximo texto? Depois eu tenho uma história minha para contar. Olha ali, ó. Entre as casas de diversões, qual que é a mais perigosa, irmãos? Fale aí com você, pronuncie isso audivelmente. O anjo está do seu lado para te dar força. Jesus te toma pela mão. É só um passo, meu irmão, é só confiar. Entre as casas de diversão, a mais perigosa é o quê? É o teatro. Ah, Tiago, graças a Deus eu não frequento o teatro, nem eu, né? Eu fui muitas poucas vezes ao teatro, só que no original, irmãos, está theater, né? Está theater. E você sabe o que é o theater? Pode colocar a próxima imagem, Marcos. Olha ali, ó, theater, tem um rolo em cima, que aquele rolo gira e projeta uma imagem, né? Na parede. Pode passar o próximo. Olha ali, ó. Tem um theater ali e está estrelando o quê? Star Wars, né? Pode passar o próximo, Marcos. Você vê alguns filmes em cartaz, olha ali, ó, o Teatro de Chicago, com 90 anos. Eu escolhi essa imagem aqui porque ela nos faz relembrar que o cinema é antigo, né? Nos dias de Ellen White foram lançados muitos filmes, já tinha filmes nos dias dela. Então, será que ela está falando só do teatro, né? Ao vivo, ou ela está falando do teatro gravado também? Meu querido irmão, o filme ele não é nada mais que um teatro gravado para ser mais popular, para ser mais barato, né? Então não faz diferença se a encenação ela é presencial ou se ela é virtual, né? É o teatro do mesmo jeito. Então vamos ler o restante do texto? Passa para nós, Marcos. Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro, é o cinema mesmo, né? O teatro e o cinema, todos dois cabem aqui. Em lugar de ser uma escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, as expressões, as atitudes indecentes
corrompem a imaginação e aviltam a moral. Então, não é porque no cinema, antigamente, as pessoas se beijavam ali nos bancos. Não é nada disso, é pelo conteúdo. Todo filme, meu querido irmão, vai ter palavrão, vai ter sexo fora do casamento, vai ter frivolidades, vai ter desprezo, vai ter morte, vai ter estupro, vai ter violência, vai ter pecado. Não tem um filme que não tenha muitos pecados. E é essa contemplação que nos transforma. É por isso que o cinema é tão forte. E é por isso que eu gosto tanto do cinema. Eu não estou pregando para ninguém aqui não, viu, irmãos? Eu ainda tem muitos anos que jamais fui ao cinema, não vi filmes, né? Mas é a diversão mais perigosa. Mas não me afeta, eu tenho cabeça feita. Vamos para o próximo texto? Veja o que está escrito. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será o quê? Será corrompido. Todo jovem. Eu me lembro que eu via tela quente, e o meu pai falava assim, olha, não vá para a cama sem fazer o seu culto. Imagina, irmãos, eu vendo tela quente, eu lembro até hoje, era um filme meio de terror, A Experiência. E aí depois eu abri, eu estava lendo Patriarcas e Profetas, eu li uma página e eu não sabia o que eu li, irmãos. E eu chegava no final, eu falei, meu Deus, o que eu li? Eu não sei. Eu lia de novo, eu falava, essa irmã só usa palavras difíceis, eu não entendo nada do que ela fala, esse espírito de profecia é um negócio chato, eu vou ler um salmo, e eu não sabia o que eu lia, porque eu fiquei 2 horas vendo a tela quente. A experiência própria. Esses divertimentos, eles não te levam para a oração. Você não termina um filme falando assim, volta, Senhor Jesus, mais perto quero estar, agora eu vou fazer jejum, agora eu estou saindo para o trabalho missionário. Não, aquilo desperta é a nossa vontade carnal, é a nossa vontade de querer enriquecer, é a nossa vontade de querer liberar a parte sexual. É isso que desperta em nós. Eu falo aqui com carinho, né? Jesus te chama hoje, o anjo segura na tua mão, para você hoje tomar uma decisão. Não existe em nosso país, Estados Unidos, viu, influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. O gosto por estas cenas aumenta em cada transigência, assim como o desejo para com as bebidas intoxicantes se fortalece com o seu uso. Isso aqui, irmãos, está disseminado às séries, às novelas. Ellen White fala das novelas religiosas. Eu tenho um sermão sobre esse assunto, eu peguei todos os textos, aliás, não peguei todos não, que são muitos. Quem sabe um dia eu tenho oportunidade de gravar. Mas estude isso daí, irmãos, nós precisamos terminar. Vamos para o próximo texto, irmãos? Reforma do vestuário. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, pode passar para o próximo também. A aparência exterior é um indicador do coração. Então, quando a pessoa coloca um cordão e coloca brincos, irmãos, é que a coisa já não vai bem há muito tempo. A vida de oração já se acabou. Aquela perspectiva de talvez buscar as coisas elevadas está sofrendo no coração dessa pessoa. E aí a questão não é mecânica, tire o brinco e tire o cordão, porque eu estudei internatos, irmãos, e o que eu mais desejava era usar cordão e brinco, mas se eu furasse a orelha, eu ia apanhar tanto do meu pai, irmãos. Aí falava que você não podia gastar dinheiro, eu fui e comprei aquelas bijuterias, sabe? Eu comprei um cordãozinho daqueles hippies, cordãozinho era de R$1. Aí um dia o pessoal não tinha argumento, o pessoal falou assim, mas isso aí é a vaidade, você gastou dinheiro. Eu falei, não gastei dinheiro não, foi R$1. O que acontecia? Eu podia tirar aquilo ali, mas meu coração estava tomado pela vaidade, meu coração estava tomado pela sensualidade. Então, a questão tem que ser a mudança do coração. É o seu coração que não deve usar brincos, é o seu coração que não deve usar a vaidade, usar os cordões. Então, nós precisamos não só mostrar aos nossos jovens, às nossas famílias, aos nossos filhos, que a questão não é meramente externa, mas é o interior. E quando o exterior se distancia de Cristo, é porque o coração já está longe há mais tempo. Vamos para o último texto? Reforma do evangelismo. Nós precisamos pregar as 3 mensagens angélicas, irmãos. É aquela pregação que você
mostra na palestra a sequência da história profética, o que passou e o que está por vir. O púlpito profético precisa ser resgatado. Hoje temos muito uma pregação, né, existencialista, às vezes é a teologia da crise. Isso tem 300 anos que existe, né? Isso não é nada novo, mas nós precisamos voltar para essa ideia de apresentar o grande conflito, a história profética, sob a perspectiva das 3 mensagens angélicas. Tem mais texto? Não devemos usar palavras ríspidas e ferinas, excluí-as de todo artigo escrito, eliminá-las de toda palestra. Nada de ficar ofendendo as outras igrejas, de ficar ofendendo quem acredita nos santos, né? Ofendendo os que falam em outras línguas. Isso já... muitas pessoas, às vezes, vão fazer o evangelismo e ridicularizam a crença dos outros. O cristianismo não se exterioriza em acusações, em condenações brutais. E a gente tem que parar de, nos grupos de WhatsApp e nos Facebooks da vida, nós ficarmos nos ofendendo com palavras terríveis, né? Então, essa é uma reforma que nós também precisamos fazer. Devemos procurar convencer os que pensam diferente, mas sem ficar chamando, né, a pessoa disso, daquilo, sem ficar publicando aqueles textos de lições de moral no Facebook, sem ficar usando de ironias. Devemos tentar falar ao coração. Quem corta é a palavra de Deus. Quem corta no seu coração é aquele texto que eu te mostrei da carne. Não é eu, um instrumento humano. O que está cortando no seu coração é o texto que nós lemos sobre o cinema, aquele texto explícito. É aquele texto que corta. Deixa a palavra de Deus, deixa o Espírito Santo trabalhar. Meus irmãos, essa apresentação, o tema da reforma, ele é muito extenso, né? O adventismo é um movimento reformatório. Não podemos falar de adventismo tirando essa característica. Aí fica só crenças abstratas. Procure estudar este assunto na Bíblia e em outros livros do Espírito de Profecia. Eu preparei um guia e vou disponibilizar. Eu não sei se vocês têm algum grupo, mas depois eu peço o Marcos para disponibilizar. É um guia de perguntas e respostas sobre o capítulo 6. Agradeço a todos a oportunidade e entrego a palavra ao anfitrião. Muito obrigado mesmo, Tiago, por essa apresentação. A vontade mesmo é de não falar muito para não estragar toda essa elaboração, mas eu queria enfatizar essa frase que acho que é a principal, né? Que nós somos esse grande movimento reformatório. E enquanto o Tiago falava, eu fiquei pensando num único hábito, né, que por muitos anos eu e minha esposa tínhamos, que era aos sábados à noite, o Tiago comentou, né, ia lá para a locadora, pegava um filme, passava na pizzaria, né, depois ficava ali assistindo aqueles filmes. Só esse hábito parece que ele derruba, né, todas essas reformas, né. Só eliminando esse já mudaria a saúde, né, mudaria o lazer, melhoraria o culto, né. Então, com esse único hábito, com essa única reforma, foi assim um grande marco na minha vida, na minha família, quando a gente conseguiu desvencilhar desse hábito. E a partir desse, parece que saiu as escamas, né? E muitas outras coisas foram sendo transformadas. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Que até um dos textos fala, né? Devem ser vistos maiores reformas. A gente anda muito assim, conformado, né? Com reformas tão pequenas, mas reformas ainda maiores precisam vir e às vezes a gente tem coisas que estão sendo empecilhos, né, para que as coisas se desenrolem, né, para que Deus faça ainda reformas maiores em nós. Tiago, queria comentar ainda? Não, eu só falei que durante uma boa parte da minha vida eu queria me dedicar à oração e à leitura da Bíblia. E isso é como você colocar um alimento em um saco. Só que esses outros hábitos que você mencionou, e eram exatamente os meus, é como se o saco tivesse furado. Você enche e ele vaza, você enche e ele sai. Então, a gente não consegue progresso na vida espiritual, porque a espiritualidade ela está minando, ela está vazando por algum ponto, e a gente tem que fechar todos esses buraquinhos.
É verdade. Então, a gente não pode menosprezar, né? Eu acho que, infelizmente, nós homens parece que menosprezamos muito esses conselhos de reforma, né? Parece que as mulheres são mais atentas em relação a eles, mas a gente precisa ler com o coração aberto, né? E deixar Deus falar a nós e entregar nossa vida a Deus, né? Acredito que essa entrega é a principal, né? Deixar que Ele faça essa obra que ainda há muito por fazer em nossa vida, né? Então, que Deus nos ajude nesse sentido. É uma pena nosso tempo ter já passado muito, né? Seria legal que se nós comentássemos, conversássemos sobre esses temas, até cada ponto de reforma, né, valeria um encontro só sobre ele, né? Por cada item, né? Desses, mas nós precisamos avançar, né, no estudo, mas que de forma particular a gente se dedique a isso, né? Já comentou em relação ao jejum também, quantas coisas a gente precisa ainda entender mais e praticar mais sobre essas coisas, então que Deus nos ajude. Não sei se o irmão Léo quer fazer um comentário e depois a gente podia passar para o Tiago encerrar com a oração. Não, eu queria só falar que eu sou grato, né, a Deus por esse grupo, pela vida desses homens, e nós estamos rumando a obra de reivindicação do caráter de Deus, né? Leia com calma depois, Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 23, ali diz Deus que vai reivindicar o seu caráter perante o mundo todo, e a forma como ele faz isso é tendo um povo reformado, restaurado, né? Ali no verso 35, diz que esse povo será comparado ao jardim do Éden. Então, cada vez mais Deus quer retornar a nossa vida, todas as áreas dela, parecido com o Éden, para que finalmente ele tenha um novo povo com a mente dele, refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Então, é fantástico esses tópicos e queremos sim, viu, esse guia. Tiago, depois você passa, a gente vai passar para um grupo que nós temos e, por favor, hein, vê se vem a mais aí. O que talvez a gente pode marcar é um bate-papo sobre alguns pontos, né? E aí você vai ter pessoas que já estão mais avançadas, outras que estão começando e outras que ainda não avançaram. E aquela troca de ideias. Mas como é que vocês fazem, né? Irmão Jefferson, se você não vai para a locadora sábado à noite, o que é que você faz, né? Então, essa interação, eu acho que ela ajuda quem está começando na caminhada também. É verdade, né? Por isso estamos juntos, né? Por isso a gente precisa dessa igreja, né? A igreja faz parte disso, né? Dessa comunhão e essa troca de experiências, esse fortalecimento. É bom, né, que os irmãos vivam em união. Então, que Deus nos abençoe. Queria pedir para o Tiago fazer a oração, mas logo após a oração, o irmão Jabes queria apresentar um projeto dele muito interessante. Então, convido vocês a escutá-lo. É 1 minuto somente. Então, Tiago, pode orar para nós despedirmos? Vou convidar aqueles que tiverem a oportunidade de nos ajoelharmos nesta manhã. Se você puder aí no seu escritório, viu? Senhor nosso Deus, estamos aqui num grupo de pessoas dispostas a reformar a sua vida e a cada dia mais avançar. Por favor, perdoe a nossa indolência, perdoe os nossos pecados e regenere o nosso coração, para que possamos avançar cada dia mais, deixando para trás as coisas que ficam e contemplando as coisas do alto, imaginando a vida eterna, imaginando a sociedade dos anjos, imaginando a comida no céu, imaginando o dia a dia na Canaã celestial. Que o Senhor possa refrigerar a nossa mente e que o Senhor possa fortificar a nossa fé, para que, em nome de Jesus, todo vício seja derrubado e toda batalha seja vencida.
esteja com as famílias representadas de todos os patriarcas aqui nesta manhã, desde agora e para sempre, Senhor. Amém. 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 Obrigado, Tiago, mais uma vez. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, irmão Jabes, também por estar com a gente. Irmão Jabes, ele tem proprietário da Shekinah Artesanatos, né, irmão Jabes? Correto, Quer comentar um pouquinho sobre a Shekinah também? Pode ser também, pessoal. Um bom dia a todos. A paz de Cristo esteja com cada um. Pensando justamente nessa questão, acredito que entra no que o irmão Tiago estava falando, né, da recriação inocente, de estar com a família, com os filhos, né, acredito que é o foco desses últimos dias. Eu, né, pedi a Deus orientação e hoje nós temos a Shekinah Artesanatos, que procura aí criar atividades para que os pais estejam ali com os filhos, né? Vocês podem até ver aqui rapidamente aqui no meu plano de fundo aqui, tem algumas figuras aqui, né, de Daniel, Apocalipse, isso é tudo coisa que você consegue encontrar na Shekinah. Também tem Arca de Noé, eu faço com meu filho já o culto para a Arca de Noé, ele fica deslumbrado, né? Então são coisas que vão fixar na mente, né, das nossas crianças que estão sob ataque todos os dias aí praticamente. Além da Shekinah Artesanatos também, que você pode, o irmão Jefferson depois pode deixar o link lá, ou o WhatsApp, para vocês entrarem em contato, ver os materiais que a gente tem. Tem tanto materiais baratos quanto materiais um pouco mais caros, mas que com certeza acredito que valem a pena o investimento. Mas além disso, também eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade de todos aqui estão convidados a participar do nosso estudo de teologia fotográfica, que acontece terça e quinta-feira, às 7h30 da noite. O que é teologia fotográfica? Alguém provavelmente pode estar se perguntando. É a arte de estudar a Bíblia através do uso de imagens. Essas imagens não necessariamente precisam ser imagens reais, mas nós vamos aprender, estamos, né, já se eu não me engano, 10ª ou 11 aula. O irmão Jefferson já participou de algumas, né, irmão? Sim, muito bom. Então, a ideia é que nós aprendamos a fazer conexões com a Bíblia, aprendamos a desenvolver esse pensamento crítico, essa análise que estuda a Bíblia por si mesmo. E, por exemplo, aqui, né, quando o irmão Tiago estava falando sobre a reforma, já me vem na mente aqui a reforma que Neemias faz com o templo, aquilo que Babilônia fez com o santuário, com a cidade de Jerusalém, devastou, destruiu tudo, e nós temos esse papel de fazer a reforma, não só no templo de Jerusalém, mas no nosso próprio templo, tem os muros que tem que reformar. Então, isso para vocês terem uma noção, o que a teologia fotográfica leva a nossa mente a lembrar de eventos que já aconteceram e que pode trazer lições objetivas para a nossa vida. Então, toda terça e quinta, às 7h30 da noite, hoje, quem quiser já pode participar para ver como que é a aula. Eu vou deixar os links aqui, tá? Tem 3 links, o link do grupo no WhatsApp, o link do grupo no Telegram, o link das aulas no YouTube, que já tem gravadas, mas não se preocupe se você não assistir às aulas anteriores, você consegue acompanhar normalmente, porque todas as aulas são independentes e autônomas, então você pode aprender muito, mesmo sem precisar assistir uma aula anterior. E tem também as audioaulas no Google Drive, para quem às vezes tem dificuldade de estar olhando na internet, faz o download, coloca o fone de ouvido, vai ouvindo. Então, essa é a ideia, nós aprendermos a estudar a Bíblia e com profundidade, cavar bem fundo mesmo. E algo interessante que eu estava vendo, né, a respeito da vida do remanescente, do estilo de vida do remanescente, que me tem chamado a atenção, que Deus tem impressionado a minha mente, é a respeito de que o nosso momento com Deus não deve ser apenas um momento do dia, não deve ser apenas na madrugada, mas nós temos que aprender a desenvolver uma mente que esteja constantemente pensando no Evangelho, porque é através da renovação da mente é que essas reformas vão se tornar de fato uma realidade. Então, fica aí o convite, né? O link para a reunião é sempre mandado no link do WhatsApp, no link do Telegram, tá bom? Então, esse é o recadinho. Legal. Então, tá aí o convite e também reforço o convite de todos participarem na próxima quinta-feira com a gente, às 5h15 da manhã. A gente está sempre aqui para estudarmos juntos
cada quinta um capítulo do livro Eventos Finais. Um bom dia para todos. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço e Deus abençoe. Amém, pessoal. Obrigado. Voltem todos próxima quinta, hein? Tchau.